Eu quero comentar aqui, gente, um dos menores versículos da Bíblia, que é João 11:35, que diz: "E Jesus chorou." A pergunta que eu faço é: qual foi o motivo que levou Jesus a chorar? Aí muitos vão ler o texto e vão dizer: ora, Jesus chorou porque era amigo de Lázaro. Jesus chorou porque era amigo da família e a família estava passando por um momento difícil. Então, Jesus chora porque o seu amigo estava morto. Na verdade, não é isso. Se você for ler o texto, eu vou te mostrar o real motivo pelo qual Jesus chorou. Se eu disser para você que Jesus chorou porque era amigo da família ou era amigo de Lázaro, contradiz com o que a Bíblia vai dizer. Perceba o capítulo 11, verso de número 11. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Isso aqui Jesus recebe a notícia de que Lázaro ele havia morrido. E aí ele chama os discípulos e conta: olha, o nosso amigo Lázaro ele dorme, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos não entenderam a linguagem que Jesus estava usando, porque quando Jesus fala que o amigo ele dorme, esse dormir aqui é um eufemismo para a morte. Então quando ele fala Lázaro dorme, ele está dizendo Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Então, baseado nesse verso de número 11, não tem motivos para Jesus chorar. Porque se Jesus ele já sabia que iria ressuscitá-lo, por que ele então chora? Agora, olha o verso de número 12. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Os discípulos ainda acharam que ele estava dormindo o sono natural, que agora está dormindo, daqui a pouco ele acorda. Na verdade, não é isso que Jesus estava falando. Verso de número 13. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Verso 14. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto, porque os discípulos não estavam entendendo. Jesus tinha que falar abertamente, claramente com eles, porque eles tinham dificuldade de compreender aquilo que Jesus falava. Verso de número 15. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. No verso 15, Jesus está deixando bem claro que ele demora porque ele quer mostrar para os discípulos que ele tinha poder sobre a morte. Então não tem motivo de Jesus chorar. O motivo que ele chora aqui não é porque ele era amigo de Lázaro. O motivo, no verso 35, que ele chora, não é porque ele é amigo da família. Porque ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro. Está bem claro. No verso de número 23, diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Mais uma vez, ele afirma que Lázaro vai ressuscitar. No verso de número 25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele, mais uma vez, afirma que Lázaro ia ressuscitar. Agora perceba, no verso 32, quando Maria chega aos seus pés e diz: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha o que diz a Bíblia no verso de número 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, quando ele viu Maria chorar, e também chorando os judeus com ela, moveu-se em espírito e perturbou-se. Verso 34. Ele disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Quando Jesus chegou diante da tumba, que viu, o texto vai dizer no verso 35, Jesus chorou. Quando Jesus chora, verso 36 diz: Disseram, pois, os judeus: Vede como ele amava. No verso 37 diz: E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Então você percebe que existia ali dois grupos. O primeiro grupo enxergava que Jesus amava a Lázaro. O segundo grupo que estava presente era o grupo dos murmuradores. Não podia ele, que abriu os olhos de tantos cegos, curou tanta gente, ele não podia impedir que esse homem, que esse amigo dele morresse? Então esses dois grupos estavam presentes. Mas a questão é, por que Jesus chorou? Eu vou te dar aqui algumas razões pelas quais Jesus chorou. Em primeiro lugar, é que a Bíblia vai dizer que ele era homem de dores. O que significa isso? É que ele sentia a dor do próximo. Você pode ver que em muitas circunstâncias, ele se colocava no lugar dos outros. Ele estava pregando, viu uma multidão, a multidão estava com fome. O texto vai dizer: E tendo ele compaixão da multidão. O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro. É sentir a dor alheia. A Bíblia também vai dizer que alguns leprosos chegaram até ele quando Jesus viu aqueles leprosos, moveu-se de íntima compaixão e disse: Estás limpo, eu quero curar você. Então a compaixão, ela movia Jesus. Jesus se colocava no lugar dos outros. Mesmo ele podendo ressuscitar, curar, abrir os olhos dos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, ele se compadecia da dor alheia. Então, por que Jesus chorou? Porque Jesus tinha compaixão da dor alheia. Ele viu, o texto vai dizer, no verso de número 33, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham,
moveu-se muito em espírito e perturbou-se e perguntou: onde é que vocês puseram? Quando mostrou o lugar, todo mundo estava chorando. Então Jesus chorou também. Por quê? Porque ele se coloca no lugar daquelas pessoas que de fato amavam Lázaro. Ele se colocou no lugar da dor de Maria. Ele se colocou no lugar de Marta. Ele se colocou no lugar de Maria. Ele se colocou no lugar de todos os que estavam ali chorando verdadeiramente por aquela situação que havia ocorrido. Então Jesus chorou porque ele se coloca no lugar dos outros. Ele tem compaixão de quem realmente precisa. Por isso que Jesus chorou. Na verdade, ele não precisava chorar, porque ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Então ele chora justamente para mostrar essa questão da compaixão, tá certo? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei através desse texto, eu peço que você curta, comenta, compartilha. E se você não me segue agora, porque muitos conteúdos como esse eu vou estar colocando aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E eu sempre estou te esperando no próximo vídeo.